Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre dinastias assembleianas. E a nossa convidada é Marina Correia. Marina, um prazer recebê-la aqui no Religare. Olá, Flávio, o prazer é todo meu. Me sinto honrada com o convite. E você quer acompanhar o nosso programa de qualquer lugar e a qualquer momento? Quer curtir, compartilhar as nossas entrevistas? Procure pelo Religare, Conhecimento e Religião no YouTube e também nos desenvolvedores de podcast, como, por exemplo, o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Marina, primeiro te dar os parabéns por esse livro, mais um passo na sua pesquisa sobre as igrejas Assembleias de Deus. E aqui você está falando sobre as dinastias assembleianas, as sucessões familiares nas igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Marina, conta para nós como é que foi pensar esse projeto, o que é que te motivou na hora de pensar esse tema de pesquisa? Olha, Flávio, a primeira coisa é que eu comecei a trabalhar já do mestrado, eu já vim trabalhando com a Igreja Assembleia de Deus. E aí eu trabalhei em ministérios, aquele trabalho que você já conhece, e eu acho que também grande público já conhece, que eu já estive aqui no Observar. E nas pesquisas que eu, de campo, do doutorado, eu já percebia que ali tinha mais a falar que não cabia no meu doutorado. E eu fui recolhendo dados, guardando arquivos, conversas, porque eu sabia que futuramente eu iria continuar com esse tema das Assembleias de Deus, mas mudando um pouco a tônica, ao invés de administração, falar das dinastias, porque eu percebia muito assim, o pastor presidente tem o filho que está na mesa diretora, está preparando o seu filho em outro ministério. Então, foi aí que nasceu esse projeto, e foi um projeto feliz, porque eu trabalhei durante 5 anos em cima desse projeto para conseguir recolher todos os dados para chegar nessa obra. Bem, Dinastias Assembleianas, da Marina Correia, é um livro publicado pela editora Recriar. Você organizou o livro, não é, Marina, em 3 capítulos. E eu gostaria de começar exatamente por esse ponto de contextualização. Não é? Como é que é esse ambiente aqui no Brasil em que surge a Assembleia de Deus? Olha, a Assembleia de Deus, ela surge num contexto muito, como é que eu digo, marginal, eu diria assim, na época que surgiu, em 1911. São 2 suecos, 2 missionários suecos, que passam para os Estados Unidos e chega até o Pará, lá em Belém, né? Segundo eles, seguindo uma profecia, mas, independente disso, eles chegam a Belém do Pará e começam a trabalhar ali junto com a Igreja Batista. Então, eles chegam e trabalham juntos uns 6 meses com a primeira Igreja Batista, e eles, logo em seguida, com a questão dos dons do Espírito Santo, a glossolalia, a cura, eles já atestam que já teve o primeiro milagre com a senhora, com a Celina Burquerque, e eles vão trabalhar ali na marginalidade, quer dizer, o que está à margem, aquele povo que está à margem da Belle Époque, vamos dizer assim, do Pará, da Belle Époque brasileira da época. E aí elas vão crescendo no norte, nordeste, e vão, assim, via migrações, pessoas que saem das suas casas, que saem das suas cidades, e vão trabalhar esse pentecostalismo, essas práticas, em outros locais. E aí está dentro de um contexto que cresce, o pentecostalismo cresce pelas margens, mas ela vai logo, logo sair desse movimento carismático, e nos anos de 1930 ela já começa ali criar uma institucionalização, com as convenções, a convenção estadual, depois vem a convenção nacional, e já tem uma equipe, já tem um núcleo duro ali de lideranças suecas, que são muitos que chegam ao Brasil,
em meados de 1915 até 1935, 40. Depois aí já entra a parte norte-americana, já é uma outra fase das Assembleias de Deus. Ela se muda do Belém, a capital, e vai para o Rio de Janeiro, onde também acontecem todas as coisas ali. Então, esse é o panorama histórico da época em que a Assembleia de Deus chega ao Brasil. Você chamou a atenção, enquanto você falava, você chamou a atenção para esse público, né, atendido pelas igrejas nesse começo, né? E talvez isso seja uma marca ao longo da história das igrejas Assembleias de Deus, que é um atendimento a essa periferia, né, nas cidades, né, por onde a igreja foi crescendo. Essa chega para além das Assembleias de Deus, essa pode ser uma marca do pentecostalismo no Brasil, Marina? É uma marca do pentecostalismo no Brasil, porque não teve, na época, a Congregação Cristã do Brasil, que a diferença, se não me engano, de 8 meses, 11 meses entre a Congregação Cristã do Brasil, que se instala aqui em São Paulo, na Rua dos Italianos, e a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Então, é uma marca, Flávio, do pentecostalismo, não ter um núcleo duro de formação, como foi a princípio com a Igreja Católica, que já traz aí seus missionários, seus padres, não foi nada disso. São fundadores que trazem consigo a questão da marca do pentecostalismo. E esse pentecostalismo é um pentecostalismo que vai socorrer aqueles que estão longe como é que se diz, do progresso, do comércio, da educação, da saúde. Então, eles quem são os primeiros beneficiados? Essa população carente, e continua até hoje dentro dessa população carente. É lógico que isso aí teve um viés muito importante. Hoje você não pode mais falar desse pentecostalismo da qual eu estou falando nos seus primórdios. Sim. Sobre essa maneira de se organizar, como você falou, são dinastias assembleianas, né? O ministério vai passando de pai a filho. Que características da cultura da época, aí não necessariamente do contexto da igreja, mas da cultura social, política, organizacional das sociedades naquele momento? Então, quando eu falo de dinastias, Flávio, eu já estou falando de um tempo moderno, eu já estou falando das Assembleias de Deus dentro de uma modernidade, porque veja só, quando vão surgindo as lideranças, a partir de 1930, 1940, que vão criando os seus ministérios ou as igrejas sedes, que surgem na década de 40, nós já estamos falando de uma época já diferenciada. Nós tínhamos ali o grande público e tínhamos já também os grandes líderes. Já tinha formação aí de grandes líderes. E, a partir de 1930, a liderança também começa a ser formada por brasileiros, que antes eram só suecos, e aí entra também brasileiros, você vai ter aí Macalão, você vai ter uma série de outros agentes que são brasileiros e que entram. A questão da dinastia ela vai surgir agora, já na década de 1960 para cá, que começa a surgir, primeiro, o pastor-presidente. O pastor-presidente de uma Assembleia de Deus, hoje, que são centenas de Assembleias de Deus, ele é o Papa. Se nós falamos do Papa, teoricamente, comanda a Igreja Católica, um pastor-presidente ele comanda o seu ministério, e pode ser no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Veja, acontecia que assim, os pastores jubilavam, cada um tinha que passar a liderança para outro grupo que estava ali sendo preparado, sendo trabalhado ao longo dos anos para isso.
Mas como você passa um ministério para uma pessoa que não tem nenhuma consanguinidade, nenhuma estratégia de administração, e você vai viver do aposento, de uma aposentadoria? E isso começa a mudar quase que naturalmente. Começa com os ministérios, com as mesas diretoras, com as convenções estaduais e com as convenções hoje, que são Sim. 3 dentro do Brasil. Então, o que ocorre? Eu começo a trabalhar o meu filho dentro de um ministério, dentro da minha igreja, dentro do meu ministério, ele vai fazer parte de uma diretoria, porque antes, eu quero fazer uma ressalva aqui, a primeira, como é que se diz, formação pastoral das Assembleias de Deus não permitiam que tivesse sucessores consanguíneos. Sim, Marina, Tanto que, né? eu estou vendo que há um detalhamento e algo que a gente pode aprofundar na sequência. Hoje eu estou conversando com Marina Correia, nós estamos falando sobre as dinastias assembleianas. E aí, Marina, você estava falando, explicando no primeiro bloco, que esse é um termo já mais recente, que pode ser utilizado a partir dos anos 60. E explicava um pouco das preocupações do pastor presidente em preparar a sua sucessão para quando chegasse a sua aposentadoria. Então, é uma questão de preocupação mais da ordem administrativa desse pastor presidente. E como que fica a questão do carisma para a condução das igrejas? Pois é, eu acredito, Flávio, que não é só sobre a questão administrativa de Sei. quem ele vai passar a igreja, é uma questão de sobrevivência também. Se antes a primeira geração de pastores não queriam sucessores consanguíneos, esses hoje, os pastores atuais, eles querem. Todo mundo quer, os pais querem, as mães querem, a Assembleia em si também quer. Por quê? Como que fica o carisma? A gente vai falar, Weber vai dizer que não existe né, a questão do carisma, a troca de carisma sem luta, né? E é uma luta, porque quando você coloca, e foram muitas cisões em relação a isso, por quê? O pastor, ele percebe que ele está ficando muito tempo sendo preparado para assumir a liderança da presidência. E isso começou a não acontecer. E aí vieram as cisões. São as cisões que hoje a maioria tomam conta do campo assembleiano em relação a isso também. Segundo, a questão econômica. Esses ministérios cresceram muito. Você tem politicamente, socialmente e economicamente. Você tem aqui em São Paulo, por exemplo, um mega templo, ali tem várias funções. Nós temos um ministério que está ligado a uma convenção estadual dentro de São Paulo. Essas convenções são divididas por setores. Então, eu tenho setor norte, setor leste, setor... Então, quer dizer, são 5 ou 6 convenções estaduais aqui em São Paulo. E em cada estado, uma convenção. Aqui em São Paulo é o maior número de convenções, dentro de ligada ao Ministério, ligada a uma convenção nacional, a Convenção Nacional. Então, veja bem, essa parceria, ela começa a dar um resultado inesperado, político, principalmente político. Por quê? Eu preparo o meu pastor, o meu evangelista, e a Convenção Nacional vai trazer o nome desse pastor para ser apresentado a uma Convenção Nacional. Então, ali existe muita política. Dentro de uma mesa diretora de um ministério, eu tenho pastores do Brasil inteiro. Não é simplesmente eu trazer um pastor aqui de São Paulo para trabalhar aqui em São Paulo. Não. Eu tenho um pastor do Nordeste, eu tenho um pastor do Norte, eu tenho um pastor do Sul. Então, eu vou trabalhar com todo esse agão. E aí, o que acontece? Politicamente, que eu digo, interno, no burocrático, isso ficou muito interessante. Porque se antes a primeira formação de pastores não queria os filhos, essa segunda formação de pastores querem os filhos, porque vão ali demandar empregos, a primeira coisa,
Eu tenho meu filho empregado, ele vai ser um pastor, ele vai ser um administrador, ele vai administrar o meu ministério como uma empresa religiosa, e eu digo isso porque eu posso falar disso, porque a coisa funciona muito rápido. E depois outra, ele vai sendo testado e ele vai sendo lapidado para quando eu sair, meu filho assumir o meu lugar. Por quê? Eu já tenho um cargo político partidário, eu já tenho prefeitos aí, eu já tenho vereadores, eu vou criando uma ala forte ao meu lado. E isso é muito interessante. Se eu não tenho filho, porque na Assembleia de Deus as mulheres agora que estão começando a receber a ordenação de pastora, que é na região norte, que inclusive meu segundo pós-doc com a Sandra Duarte. E aí, o que ocorre? Eles não têm filhos, eles colocam o genro, eles colocam pessoas, cunhado, como foi o caso que eu fiz o levantamento de dinastias assembleianas consanguínea, porque eu peguei do direito, eu venho da área do direito, eu trabalhei a linha reta, a linha colateral e a linha por afinidade pelo Código de Sucessões familiares no Código Civil brasileiro, porque se encaixa perfeitamente. Então, é interessante que hoje eu tenho uma organização religiosa. O Gedeon Alencar vai chamar de corporações. Seja qual for, eu tenho aí uma organização que é familiar. Porque o pastor que não consanguíneo, ele vai ficar fora dessa situação, ele não vai nunca assumir. Se ele assumir um ministério, você pode ter certeza que muitas negociações já foram feitas internamente para que ele saia no ganho também. Isso aconteceu em Teresina, aconteceu num monte de lugar que eu vou citando aí no Dinastias Assembleiana. Porque se eu não sou consanguíneo, eu não vou sair também sem a minha, como é que fala, o meu esforço, as benesses do meu esforço. Então, o que acontece? Vai entrar, olha, eu te dou uma igreja em tal lugar, eu passo para você 2 ou 3 igrejas, você vai começar dali como igrejas autônomas, e elas são filiadas a ministérios, filiadas à convenção estadual, filiadas à convenção nacional. Então, tem todo esse quadro burocrático que é tremendo e fascinante para você estudar, porque bonita você chega expressão. num campo desse, né? Você mencionou, enquanto falava, dessa rede complexíssima, pelo que eu estou entendendo. Eu acho que os telespectadores e as telespectadoras estão acompanhando também o quão complexas são todas essas relações. Não é? Eu confesso que em algum momento eu pensava que fosse mais assim do pai para filho, mas pelo que você está falando tem muita articulação aí dentro. Mas enquanto você explicava todas essas relações, você mencionou a questão política. A gente reconhece a presença de grupos religiosos atuando no campo político mais recente, desde a redemocratização, né, até os dias atuais. Mas vê também, não para além da presença, um crescimento da presença política evangélica, pentecostal e particularmente da atuação das igrejas Assembleias de Deus. Isso faz parte, Marina, de um projeto, né, das igrejas? Isso está acontecendo de maneira assim menos pensada ou é mesmo um projeto de poder das igrejas? É um projeto, eu já de pronto respondo para você que é um projeto de poder. Na década de 40, nós já tínhamos aí as Assembleias de Deus ligadas ao campo político. Eu trago aqui o Macalão, Paulo Leivas Macalão, que ele era filho de general, e o general trabalhava para o Getúlio Vargas, ele entrou na campanha muito antes, década de 40. Muito antes, eles já trocavam e-mails, e-mail não, que seria e-mail, mas telegramas, cartas, e o Getúlio já chamava o Macalão de amigo.
Então, é um projeto respondendo isso aí. Isso não começou agora. Ele ganha volume de poder na redemocratização, que eu fiz junto com um doutorando Lineker Xavier, que ele é do Recife. Sim, eu conheço como autor de artigo. Isso, e nós escrevemos um livro. O que que nós fizemos? Nós fizemos uma leitura do Mensageiro da Paz, mês a mês, da década de 80 inteirinha, e para poder ver onde que estava o discurso religioso e onde pautava o discurso político. E nós fomos percebendo percebendo que, mês a mês, durante 10 anos, eu e o Lineker conseguimos puxar a mudança do discurso religioso para o discurso político. Então, peca quem pensa que isso está acontecendo agora. Isso já é um projeto, já era um projeto. E na redemocratização, isso ganha um peso muito grande em relação à visibilidade. A visibilidade disso aí. Aí os grupos vão aparecer e as pessoas vão dizer assim, poxa, mas só agora que eu estou vendo o pentecostalismo. O pentecostalismo já trabalha com isso há muito tempo. As Assembleias de Deus já buscam isso há muito tempo. Aqui, olha, só para você ter uma ideia, eu estou falando desse livro aqui, e depois eu quero falar com você desse livro também, uma outra hora, vou mandar para você, que vai falar da ditadura, democracia e fé no país da moral e bons costumes. Nós fizemos a capa, pensamos na capa do livro inteirinho já com essas falas políticas no jornal interno das Assembleias de Deus no Brasil. Então, é um projeto que ganha peso, visibilidade e poder. Poder político, poder econômico e poder social. Muito bom. Não é uma coisa simples. Então, a gente já fica até assim... Perdão, a gente já vai concluindo a conversa sobre dinastias assembleianas e aí o nosso produtor, jornalista Leonardo Apolinário, já pode ir pensando o agendamento da nossa próxima conversa. Marina, muito obrigado por você ter vindo ao Religar e ter deixado esse tempo para conversar com a gente. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, de doutorado, acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.